Bom dia, gente. Então, eu estou aqui com vocês para fazer uma correçãozinha das duas atividades que eu mandei até hoje, né, sobre biologia no Enem, porque nessa semana não é para a gente mandar um vídeo, não é para mandar material para vocês devolverem, então eu resolvi fazer um vídeo da correção, porque assim aqueles que não participam das aulas online vão poder corrigir as suas atividades, né? Então, essa atividade número 1 foi de 25 a 29 do 1, então foi a primeira quinzena. A gente está mandando uma atividade por quinzena, né? Então, a número 1, a alternativa, está falando de corredores ecológicos. E qual é a vantagem desses corredores? Então, é a letra A, propicia o fluxo gênico, ou seja, permite que os genes, através das espécies, é claro, possam fluir de uma área para outra. Número 2, sobre os insetos, está falando sobre os tipos de desenvolvimento dos insetos. Então, a alternativa certa é a letra C. Por que é importante que os insetos, quando eles se dividem em várias fases, né? Qual é a importância disso? Então, a exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Então, por exemplo, se for um inseto, uma borboleta, vai ter a fase de ovo, a fase larval, a fase de pupa, que seria dentro do casulo, e a fase de ser reprodutivo, que seria a borboleta. Então, cada fase se alimenta de um determinado tipo de alimento, vive um determinado tipo de vida, em um local diferente, então por isso que eles não competem, né? 3. A polinização. Quando a polinização é realizada por meio do vento, o que seria necessário como adaptação aí da planta, né? Então, a letra é o aumento do número de estames. Então, estames são as partes reprodutivas aí masculinas. Então, quanto mais estames tiver, mais grão de pólen vai ter, e o vento vai vir e vai levar para maior número de flores possível. 4. Deserto, né? Tá falando sobre o deserto e o que os animais que estão ali vivendo no deserto, eles têm que ter de adaptação. Então, a letra B, que seria a eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada, ou seja, ele vai perder menos água através de urina e fezes. Então, para ele é mais interessante que ele tenha essas adaptações para estar vivendo no deserto. Número 5, está falando aqui sobre doenças parasitárias que são transmitidas por meio de insetos. Qual dessas aqui que seria a que teria alguma espécie de vantagem utilizando extratos vegetais aí? Então seria a leishmaniose, porque eu até escrevi aqui ó, na frente como que as outras são transmitidas, né? Então, letra A, esquistossomose por meio de fezes contaminadas, leptospirose na urina dos ratos. A leishmaniose é pela picada de insetos, então por isso que ela seria mais, no caso, teria uma ação sobre ela. Hanseníase é contato direto, prolongado com pessoas portadoras da doença. E AIDS, a gente sabe que é o contato sexual, ou contato com sangue, ou contato com leite contaminado de uma mãe que seja portadora do HIV. Então, gente, essa foi a primeira atividade. A segunda, que foi essa daqui, que foi de 8/2 a 19/2, a gente já focou mais na parte da biologia do primeiro ano, que é a citologia. Então, quem foi que descobriu aí, ou inventou, né? Descobriu não, porque ele teve que inventar um microscópio, né? O Robert Hooke. Então, a partir de Robert Hooke, as pessoas puderam observar o mundo invisível, né? Tá falando a número 2. Eu não coloquei numeração, mas essa é a número 2. Então, as células aí, todas elas têm um núcleo ou não? Então, quem são aquelas que apresentam núcleo? São as chamadas eucarióticas, né? Aquelas que não possuem núcleo, que no caso são as procarióticas, são as bactérias e as algas unicelulares. Essa aqui é a número 3, a estratégia de obtenção de plantas transgêneros, está falando de qual seria a organela mais necessária se quiséssemos fazer uma transgênese em leveduras. Então, seria a mitocôndria. Por quê? Porque a mitocôndria é a única organela celular que possui DNA. E para fazer uma transgênese, nós teremos que ter DNA, né? Para inserir o gene de uma espécie em outra. Por isso que seria a mitocôndria. Essa aqui é a última, né? A membrana plasmática é uma estrutura e tal. Qual é a função básica da membrana plasmática?
permeabilidade seletiva, ou seja, ela vai selecionar o que entra e o que não entra para dentro da célula. Isso quer dizer selecionar, né, gente? Por isso que é seletiva. E permeabilidade significa que passa alguma coisa, porque ela tem os seus poros ali que permitem a passagem dos nutrientes, do oxigênio, depois da saída desses compostos, depois que houve metabolismo dentro da célula. Então, gente, essas foram as únicas duas atividades que a gente deu até hoje, né? Mas que se você não participou das aulinhas, corre